tudo bem? Professor JP na área para explicar um pouquinho sobre a expansão muçulmana, né? Então, para começo de conversa, é importante a gente já desconstruir essa imagem de muçulmano igual a árabe. Muçulmano é diferente de árabe. O muçulmano é aquele que segue, né, os ensinamentos do Alcorão, né? E o muçulmano, então, ele é um islâmico. Ele segue, então, o que Maomé, né, Muhammad em árabe, procurou ensinar através das suas mensagens recebidas do anjo Gabriel. Bom, então o muçulmano tem a ver com a religião, enquanto o árabe tem a ver com o que então? O árabe tem a ver com a região ocupada, com a língua falada, né? E então o árabe ele é diferente do muçulmano. Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Pode ser muçulmano e árabe? Pode ser muçulmano e árabe, mas nem todos são a mesma coisa. Península Arábica, então, tem a ver com a região. Era uma região ocupada lá desde o Mar Vermelho até o Oceano Índico, né? E é uma região, então, que era ocupada por diversos povos. Um desses povos tem a ver são os povos semitas. É uma extensa, então, península, que é um pedaço de terra cercado por águas, né? Golfo Pérsico ali próximo também, Mar Vermelho, né? E então essa península toda banhada por água, né, um pedaço que a liga até o continente, é uma extensa península do Oriente Médio. Bom, dentre as principais questões climáticas, lá é muito seco, lá é muito desértica, né? É uma região bem desértica, quente, seca. E hoje, atualmente, a Península Arábica é ocupada por mais de 360 milhões de pessoas. As principais cidades lá, então, os principais centros urbanos da Península Arábica, no período que a gente vai estudar dessa expansão, é Meca e Yatrib. Yatrib que depois é ocupada por Maomé, né, e seus discípulos, e se torna, então, Medina. Bom, Maomé, então, que em árabe é Muhammad, e significa louvado, né, ele é um dos fundadores do Islã, é o fundador maior do islamismo. E ele nasceu na cidade de Meca. Maomé casou-se então com Khadija, que era uma moça que tinha um poder aquisitivo melhor, e quando ele se casa com Khadija, ele passa então a realizar algumas meditações no meio das montanhas ali, que é quando ele recebe, segundo ele, recebe a mensagem do anjo Gabriel no ano de 610. Segundo essa mensagem do anjo Gabriel, Alá, que seria o Deus em árabe, né? Alá então revela que Maomé é o quarto, ele é um escolhido de Deus. E aí Maomé então passa a propagar, depois do ano 610, essas mensagens, esses ensinamentos. Lembrando que lá era uma região até então ocupada por muitos povos, como os semitas, que eram politeístas. E o islamismo é uma religião, né? É uma religião monoteísta. Então existia um impasse ali entre quem já ocupava a Península Arábica com as visões e as crenças de Maomé ou Muhammad. Bom, então, segundo Maomé, né, o anjo Gabriel apareceu para ele ali, recebeu essa mensagem em 610, falando que Alá havia escolhido Maomé, então. Eis que em 622 acontece a Hégira. O que é a Hégira? É quando Maomé, que morava em Meca, deixa Meca e vai morar em Atrib. Por que ele vai morar em Atrib? Porque existem essas desavenças entre monoteístas, politeístas, eles querendo às vezes convencer, né, levar a pessoa a acreditar nos ensinamentos de Maomé. Então ele deixa Meca e vai morar em Atrib, que passa a se chamar Medina. Em cerca de 630, o Maomé volta para Meca, né? Ele retorna a Meca e conquista Meca. Bom, antes do seu falecimento ali em 632, 2 anos depois que ele havia ocupado de novo Meca, ele recebe alguns ensinamentos ali perto da morte, recebe mais algumas mensagens do anjo Gabriel, e essas mensagens esses versículos são escritos e transformados no Corão em português, que é Alcorão em árabe, Alcorão em árabe, Alcorão, muitas vezes a gente vai falar Alcorão, que é o livro sagrado para os para os muçulmanos, né, na religião islâmica ali. Bom, e o que foi essa expansão então? A expansão foi após a morte já de Maomé, lá pelos anos 700, né?
os islâmicos, né, os representantes de Maomé, os muçulmanos, eles resolvem então, eles vão ocupando cada vez mais territórios, vão conquistando cada vez mais territórios ali no norte da África, até que no ano de 711 eles ocupam a Península Ibérica. E o que é a Península Ibérica? Nada mais é do que Portugal e Espanha. E eles vão ocupar esse território por cerca de 700 anos. Eles vão sair, vão ser expulsos da Península Ibérica apenas em 1492, que é o ano que a Espanha conquista, né, que a Espanha consegue chegar ao continente americano. E existe, então, para essa expansão, existe uma justificativa que seria o jihad, que é o de levar a fé, mas também tem um pessoal que dentro do islamismo, dentro desse grupo vasto que são os muçulmanos, eles utilizam do Daesh. Então existe uma diferenciação entre jihad e Daesh. O jihad é sim levar a fé, mas não é essa fé levada de qualquer forma, não é essa fé levada pela força, né, pelo sangue. Já o Daesh, eles vão falar que o Daesh é quem realiza essa conversão forçada, realiza atos que não são muito bem concedidos, aí, que não são muito bem aceitos pelos muçulmanos, assim, que acreditam em Maomé, acreditam em seus ensinamentos, mas não acreditam que a fé deva ser levada a ferro e fogo, né? Então, os muçulmanos, depois da morte de Maomé, né, em 632, cerca de 90 anos depois, em 711, eles ocupam, 80 anos depois, eles ocupam a região, né, da Península Ibérica. Ficam lá por cerca de 700 anos, na região de onde hoje é Portugal e a Espanha, e são expulsos então em 1492. Bom, galerinha, então, basicamente, muçulmano diferente de árabe, muçulmano, religião, segue o islamismo. O árabe tem a ver com a língua falada, tem a ver com a região que ele mora. Região é o local, né, que é a Península Arábica, que hoje tem cerca de 360 milhões de habitantes, mas antigamente, antes dessa ocupação muçulmana, era ocupada pelos semitas, e é uma extensa península no Oriente Médio, banhado pelo Mar Vermelho, banhado pelo Golfo Pérsico, banhado pelo Oceano Índico. E os principais centros urbanos lá eram Meca e Yatrib também conhecido como Medina. Essa região, então, que era basicamente politeísta, nasce um caretinha lá, que é o Maomé, que em árabe é Muhammad, ou louvado, né? É o fundador do Islã, nasceu em Meca em 570. Em 610 ele recebe a mensagem do anjo Gabriel falando que ele é um dos escolhidos por Alá, que significa Deus. Então esse Alá passa a mensagem através de Gabriel e Maomé passa a converter as pessoas e falar para as pessoas. Ele, por volta de 620, né, ele faz a Hégira. O que é a Hégira para o islamismo? A Hégira é quando Maomé deixa Meca e vai para Yatrib. Lá ele consegue converter muitas pessoas e depois, em 630, ele volta para Meca e ocupa Meca. Em 632, ele falece, ele morre, né? E seus ensinamentos, as suas conversas com o anjo Gabriel, os versículos que Gabriel falou para ele, estão presentes no Corão, que é o Alcorão em árabe, que seria então o livro sagrado para os muçulmanos. A expansão então vem após a morte de Maomé, né? Em 711, por exemplo, os muçulmanos ocupam a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, nos dias de hoje, e eles são expulsos da União Ibérica apenas 700 anos depois, em 1492, quando os espanhóis conquistam a América, chegam no continente americano. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, e é sempre bom procurar outros vídeos, outros youtubers, outros historiadores, porque a história ela é muito ampla, são muitos estudos, são muitas visões, e então é sempre necessário ir além desse vídeo aqui para ter mais conhecimento, ter uma visão também diferente da minha. Muito obrigado e até a próxima.